Aleluia, glória a Deus, Shabbat Shalom, graça e paz. Que dia maravilhoso, que dia lindo. Então vamos buscar a sua face nesta hora. Antes de entrarmos no nosso estudo, queríamos apenas compartilhar, porque esse dia é tão especial e para nós é uma honra, é um privilégio, é uma emoção poder viver como simples canal da graça, do amor e da redenção do nosso Deus e Pai. Porque nada que acumularmos nesta vida levaremos para a eternidade. Só vai nos acompanhar o que for construído para a eternidade. Por isso estamos aqui construindo para a eternidade. Investindo na sua vida, investindo na sua alma, orando intensamente para que o Deus de toda graça aperfeiçoe a obra que já começou em seu coração, de transformação na verdadeira imagem do Senhor Jesus. Pai, cada vez que os nossos lábios proferem este nome, Pai, imediatamente desperta no profundo do ser a consciência de que és a nossa origem, és o nosso destino e és a fonte da vida. Muito mais que Criador, és o Redentor. Desviamos-nos de Ti. Andamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas a Tua graça nos alcançou, Teu amor nos atraiu, Teu Espírito operou dentro de nós a convicção do pecado, da justiça e do juízo, e nos conduziu aos Teus pés, operando em nós o novo nascimento, a regeneração do nosso espírito, para que hoje pudéssemos viver em Ti, contigo e para Ti. Ao nos expormos nesta hora aos ensinos da Tua palavra, no que concerne a restauração da nossa alma, a conquista da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vontade, vem pelo Teu Espírito transmitir o que palavras não podem fazê-lo. Que o Teu doce Espírito se apodere de cada mente, de cada coração, e as palavras desçam ao eu mais profundo, produzindo fruto, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo libertação, e levando-nos a todos a novos degraus no crescimento rumo à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Expomos-nos à ação do Teu Espírito e da Tua palavra com gratidão e adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Levamos um bom tempo falando da conquista da mente. Começamos a nossa aula passada falando da vontade. E hoje continuaremos com este tema. Não nos deteremos tanto quanto a mente, porque como vimos, a mente é a sede da alma. A vontade será aquele fator determinante, aquele sensor dos nossos pensamentos, a expressão do nosso verdadeiro eu. Então, nós vamos retomando apenas algumas últimas declarações para prosseguirmos a conquista da vontade. Começamos com o texto de Filipenses 4:13, que vamos todos proclamar: posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se vamos falar de vontade, e às vezes a vontade inconstante, nós começamos declarando que em Cristo, aquele que nos fortalece, podemos todas as coisas. E como diz uma das versões, eu sou todo suficiente na suficiência de Cristo que me fortalece. Dentro da nossa vontade, às vezes falamos de força de vontade ou falta de força de vontade. Não tenho força de vontade. Mas o que é esta força de vontade? Leia, por favor. É a capacidade de dirigir e controlar as próprias ações. Diga, em Cristo, eu tenho a capacidade de controlar e dirigir as minhas ações. Não me deixarei ser controlado por circunstâncias, por vozes estranhas. Eu decido usar a vontade, a capacidade de decidir que Deus me deu para fazer escolhas certas. Muito bem. Tocamos aqui, dissemos e repetimos que para a psicanálise, os processos conscientes são apenas a ponta do iceberg da atividade mental, porque na realidade os pensamentos e os atos estão determinados por uma força que não é da vontade, sim do inconsciente. Vemos então que para a psicanálise muitas das nossas atitudes são determinadas pelo nosso inconsciente e que o inconsciente também é o responsável pelos chamados atos falhos. O que são os atos falhos? É quando a pessoa, conscientemente, propõe fazer algo, mas termina fazendo outra coisa. Estava sendo mais influenciada pelo que está na sua mente consciente, mais influenciada pelo que está no inconsciente. Por isso, há planos que sempre são adiados, decisões de mudança que nunca são tomadas, ou intenções que jamais se convertem em atos. E depois de analisarmos isso, fomos para a Bíblia, lembrando o que Paulo ensina desta luta entre a carne e o espírito. Vamos ler o texto, por favor, apenas esta parte. Pois não compreendo meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Então, vemos que dentro da própria Bíblia, já encontramos o apóstolo Paulo, você imagina, quase 2000 anos atrás, ele já estava dizendo que a psicanálise está tentando estudar agora, né? De que há algo lá no interior, só que a psicanálise não sabe identificar, a Bíblia chama de pecado. Eu nasci em pecado, então essa natureza pecaminosa em nós, esse desejo da carne, Paulo vai elaborar bastante sobre isso ainda, nos capítulos, mesmo no capítulo 7, e depois ele entra no capítulo 8, falando sobre isso. Mas chegaremos lá. Não compreendo meu próprio modo de agir. Mas, no fim desta análise toda, e desta vez, na versão BKJ, apenas a conclusão da análise, vamos ler? Dou todos os meus agradecimentos a Deus, porque sou poderoso, seu poderoso poder, finalmente proporcionou uma saída através de nosso Senhor, o ungido. Em outras palavras, essa luta entre o que eu conscientemente quero e inconscientemente termino fazendo, porque de repente o desejo de gratificação é maior do que o conhecimento do que eu devo fazer.
Paulo diz assim: miserável homem que eu sou, quem vai me libertar deste intruso do pecado? Mas a resposta ele mesmo dá. Temos uma saída. A saída através do nosso Senhor Jesus Cristo. E concluindo, portanto, se deixada para mim mesma, a carne está alinhada com a lei do pecado. Mas agora, minha mente renovada está fixa e submetida aos princípios justos de Deus. Muito bem. Somos seres pessoais. E seres pessoais fazem o quê? Escolhem, desejam, decidem e agem de acordo com a sua natureza. Nós apresentamos aqui a questão de escolhas boas, escolhas ruins. E o que é que determina se eu escolho bem? Discutimos, tem livre-arbítrio, não tem? Vimos que o pecado reside em nós, daí a dificuldade, e terminamos dizendo que o homem não tem capacidade de fazer o bem. E que, na realidade, o que é bom, Jesus disse a um só, que é bom, Deus, que é bom. No céu, os anjos, Deus, os santos, só escolhem o que é bom. Por quê? Porque a escolha depende da natureza. Se a minha natureza é santa, como é santa a natureza de Deus, eu sou livre para escolher o bem. Se eu não nasci de novo, se eu não me submeto a Deus, eu não sou livre para praticar o bem. Tenho dificuldade. Então vimos que fazer um bom ato ou praticar o bem tem alguns elementos importantes. Na realidade, primeiro, são 3 ingredientes. O motivo certo, leia, o motivo certo, o padrão certo e o objetivo certo. Muito bem, qual é o motivo? Guarde isso no seu coração. É a minha natureza que está por trás do tipo de escolha que eu faço. Desde o início desta aula, tocamos no ser a semelhança de Jesus. Lá no início da matéria, dissemos que o grande propósito da matéria é a transformação da nossa vida na verdadeira imagem do Senhor Jesus. O Espírito Santo está trabalhando em cada um que nasceu de novo, o caráter de Cristo, para apresentá-lo como a noiva gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum. Então tem a ver com a natureza. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova natureza. Então, qual é o motivo das minhas decisões? O amor a Deus. Diga, o amor a Deus. Quando você ama alguém, não quer agradá-lo? Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O padrão, qual é o padrão certo? A lei de Deus. Tudo já está aqui escrito. Então o padrão já foi revelado, está aqui nas Sagradas Escrituras. E o objetivo. Qual é o objetivo? Qual o alvo? A glória de Deus. Trouxemos alguns lembretes, vamos lê-los, apenas lê-los. Nossas decisões determinarão onde passaremos a eternidade e que tipo de pessoas seremos na terra. Segundo, Deus criou o homem com capacidade para tomar decisões. Terceiro, o homem permanece no pecado pelo uso de sua vontade livre. Ninguém pode eximir-se da culpa de viver contrário a Deus. Quarto, a vontade do homem é seu eu real. Ela está na origem de todas as escolhas e decisões. A vida espiritual começa com uma escolha. E a vontade é o sensor dos pensamentos. Leia, quando o inimigo usa o subconsciente
para projetar pensamentos em nossa mente consciente, estamos diante de uma guerra declarada contra nós. E aí que, leia, a vontade terá que resistir. E por fora de ação esses pensamentos, cujo propósito é minar nossa resistência e afastar-nos da comunhão com Deus. E aí que a força da mente traz a força de vontade para nos libertar de todo jugo. Muito bem, uma rápida revisão do que abordamos na aula passada. Agora, terminamos aqui falando de quê? Luta. Luta. Que é um inimigo no subconsciente. E quando Paulo diz, eu quero fazer o que é bom, mas eu não faço. E vemos aqui a dificuldade. Você toma várias decisões. Ok, estamos falando de vontade. A vontade implica em quê? Tomada de decisões. Todos os dias temos que tomar decisões. Pequenas, grandes, relevantes. Algumas não vão trazer grandes consequências, outras sim. Quando você despertou de manhã, já teve que tomar a decisão. Algumas coisas você faz automaticamente, mas ao longo do dia, muitas decisões. Agora, existem decisões que parecem ser difíceis. Qualquer coisa que façamos para se tornar um hábito terá que ser repetido muitas vezes, pelo menos 21 vezes. O ideal é ficar entre 21 e 30 para que aquilo se forme um hábito. E Deus nos deu um organismo tremendo, uma mente, tudo em nós é assombrosamente maravilhoso. De um modo assombroso, como diz o salmista, maravilhosamente assombroso tu nos fizeste. Então temos capacidade, nosso corpo tem capacidade de restauração, nossa mente tem capacidade de desenvolvimento, tudo em nós tem capacidade de mudança e de restauração. Mas precisamos distinguir algo. E antes de avançar para a prisão da vontade, que é o nosso próximo tema, falando dessa luta existente, convém de passagem falar de algo bem prático e que você precisa entender qual a diferença entre desejo e vontade. Às vezes você diz assim, estou com vontade. Estou com vontade de quê? Estou com vontade de não fazer nada. Mas será a sua vontade de não fazer nada? Mas aí você acha que tem que fazer e vai e faz. Estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de fazer aquilo. Na realidade isso não é vontade, é um desejo. É um desejo que é despertado pelo mundo dos sentidos. Nós estudamos aqui a diferença entre espírito, alma e corpo, e vimos que no corpo nós temos 5 sentidos. A visão, a audição, paladar, tato, olfato. E que através destes 5 sentidos, nós trazemos para dentro da nossa alma informações. Tiago diz, ninguém é tentado, ninguém ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pelos seus desejos. Que nas Bíblias comuns dizem concupiscência, mas não vou usar um termo que ninguém usa no dia a dia. Pelos desejos. Então, o desejo atiçado pelos 5 sentidos, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu provo, o que eu toco, o que eu cheiro. Então, esses sentidos despertam o que a Bíblia chama de carne, um desejo. Nem o desejo em si não é mau, mas como satisfazer o desejo? O desejo de quê? Por exemplo, existe dentro de nós a sede.
E se a sede existe, é uma necessidade, é porque existe um elemento para satisfazê-la. Mas alguém pode beber um veneno, alguém pode beber algo que lhe faz mal, por exemplo, beber uma Coca-Cola, beber um refrigerante. A sede é um desejo natural. Mas o beber a Coca-Cola é querer satisfazer esse desejo com algo que lhe vai prejudicar. Não é? O sexo é algo natural. Mas a Bíblia limita o sexo dentro do casamento com um propósito. Tem a ver com uma aliança de sangue sagrada. E alguém pode satisfazer o desejo sexual de uma forma pecaminosa. E assim poderíamos mencionar tudo o que vai surgindo. Você está diante de um tipo de refeição. Deixa eu pôr aqui uma das coisas terríveis que o povo come, uma feijoada. Com tudo que não presta lá dentro. Né? Aí você tira ali um pouquinho, prova. Né? Todas as papilas gustativas entre a operação. E você então, estou com vontade. Não é? É o desejo. A vontade vai ter que entrar na operação para tomar a decisão se você vai ceder ao desejo ou não. Porque uma coisa você tem que entender, que esses desejos estão no plano da carne, não é no plano do espírito, não é o verdadeiro eu. Se você é recriado, os seus desejos são nobres, seus desejos são elevados, eles são alimentados pelo mundo espiritual. Paulo faz uma separação em Gálatas 5, falando das obras da carne e o fruto do Espírito. Aí ele lista lá nas obras da carne um mundo de coisas, desde adultério a glutonaria. Comer demais, entrar no adultério, falar mal da vida alheia. Enfim, tudo isso o que é expressão desses desejos da carne atiçados pelo nosso contato com esta realidade física através dos nossos 5 sentidos. E depois ele contrasta com o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fé, a temperança ou domínio próprio. Então você aprendeu algo. Que o seu verdadeiro eu é o seu espírito. É o seu espírito, meu ser recriado. Então, quando eu estou nesse dilema em que a minha vontade está sendo testada, como diz Tiago, nós não somos tentados por Deus, mas pelos desejos. E a concupiscência ou o desejo, uma vez consumado, gera o pecado, né? E o pecado consumado gera a morte. A figura que Tiago usa é muito interessante. É como se o desejo tentasse cortejar minha vontade. Okay? E é isso que faz. O desejo apela para a minha vontade, porque a minha ação depende da minha decisão. Ok? Porque você termina fazendo diferente do que conscientemente sabia que deveria fazer, porque sua vontade diz sim ao desejo. E aí onde temos que aprender a dizer não ao desejo. E sim a Deus. Sim à nossa própria consciência. Sim ao que é melhor. Temos que aprender como é que as coisas funcionam. Em vez de ser guiados por estes instintos da carne, nós não somos animais irracionais. Os animais irracionais é que são dirigidos por instintos. Todo impulso que vem dá vazão. O ser humano não pode ser isso. Como o pecado animalizou o ser humano. É tão terrível. Você, todos os dias, praticamente, se você quiser ler notícias no jornal, na internet, ou só as manchetes, eu nem leio, né, mas às vezes você vê a manchete. Pai que esteve estuprando a filha desde os 6 anos. Meu Deus, é tanta... O que é isso? São animais? Sim, o pecado
torna o homem um animal irracional, porque ele começa a ser governado pelos mais baixos instintos. Mas se você nasceu de novo, você tem que aprender a ter o domínio da sua carne e a não deixar que a sua vontade seja escrava. Vamos já daqui a pouco a falar sobre a prisão da vontade, mas eu preciso abordar isso antes de entrar, para não deixar solto aqui o elemento que Paulo nos traz desta luta entre a carne e espírito. Quando ele chega no capítulo 8, ele vai dizer que o espírito de vida já me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele diz, o que ocorre? A minha carne, ela não deseja fazer o bem, ela não pode. Então a luta entre o espírito e a carne, para que eu não faça o que eu devo fazer, o que eu quero, vontade absoluta. Mas o Paulo vai dizer mais adiante que se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, se eu andar no Espírito, eu não vou dizer sim, a minha vontade não vai se dobrar diante do desejo da minha carne. Então você tem que aprender a falar. Diga ao seu vizinho, abre a boca. Eu estou falando falar, não é pensar, é falar. O inimigo só conhece o grito. E uma das coisas é essa aqui. Onde reside o desejo? No corpo, na carne. Pegue aí qualquer parte do seu braço e diga, carne, você não é minha senhora. Você não é minha patroa. Eu sou meu espírito humano recriado. Meu verdadeiro eu, diga, abra a boca. Meu verdadeiro eu é meu espírito. Eu nasci de novo. O espírito habita em mim. E eu não permitirei ser governado pelos desejos da carne. Corpo, membros do meu corpo, carne, não decidirei o que tu queres fazer, tu farás o que eu decidir que tu tens que fazer. Tem que falar. Você está lá com o prato na frente. Olha ali, o olfato. Ai, que cheiro. Ai, que vontade. Não usa a vontade aí que não tem nada a ver com a sua vontade. Tem a ver com o desejo da carne. Ai, que vontade. O médico disse que eu não comesse isso. Aí começa, olha o que eu falei, guerra. Guerra entre quê? Entre a sua consciência e a sua carne. Quem tem que decidir? Sua vontade. É onde você tem que decidir. Então você tem que dar o grito, ei, não. E quando você disser não, não. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que disso passa é de procedência maligna. Quer ver como é que você controla o garfo? Simplesmente dando ordem. Para, chega. É falando para você. Fala seu nome, fulano. Ei, para aí. Não mais. E aprenda a obedecer-se. E a entender que você é o seu verdadeiro. Eu até digo, né, às vezes o pessoal fica rindo, mas é verdade. Alguém chega, ora por mim. Qual é seu pedido? Ai, para eu ter vontade de ler a Bíblia. Eu digo, não vou orar. Você não precisa de oração. Você precisa de disciplina. Quem é que não quer orar? Você é crente? Ah, sou. Todo crente quer orar, todo crente quer ler a Bíblia, todo crente quer jejuar. Se consultar o seu espírito. Lá dentro, seu espírito quer alçar voo, estar na presença de Deus. Seu espírito quer crescer. Seu espírito quer obedecer a Deus. Se você consulta o seu espírito, claro, mas aí você entra nessa guerra com o que está vendo, com o que está tocando, com o que está palpando. E aí você se entrega ao desejo. Ai, não tenho vontade. Ei, meu filho, a sua decisão não tem nada a ver com o que você sente.
na sua disposição física. Você não é guiado pela disposição física, você é guiado pelo Espírito. Então, meu conselho é esse: você fala para a carne, para você, né? Fala alto. Sua engraçadinha, né? Não está querendo ler a Bíblia, pois agora pega a Bíblia, vamos lá. Pega a Bíblia lá, Valnice, e você vai ler agora até ter vontade, já que você está chamando de vontade, né? Você vai ler. Ai, mas é porque quando eu começo a ler, me dá um som. Ah, é? Fala aí para essa carnezinha preguiçosa. Você vai ler a Bíblia em voz alta e andando. Eu quero ver se você dorme. Leia em voz alta e andando. Quero ver se você dorme. E daqui a pouco, o que acontece com a carne? Já esqueceu. Já entrou no ritmo. Sua vontade prevaleceu. Você tomou a decisão certa. E assim será em todas as coisas que apelam para você. Queridos, nós somos um ser integral. Embora neste momento estejamos estudando a alma, nós sabemos que para uma boa saúde mental, quando eu vinha cedo de casa para o escritório, estava lá na CBN, a reportagem falando do percentual de pessoas que passaram a comprar ansiolíticos e o número de pessoas, aí fala logo, né? Ansiedade, e inclusive entra um médico dizendo, não, eu tenho que sair de casa e tomar, porque outro dia lá, porque eu estou trabalhando com tanta gente em situação grave, e chega ao fim do dia eu vi tanta gente morrer, e outro dia eu simplesmente descontrolei-me, chorando, todo mundo perguntando o que é que você tem. Porque você luta para salvar uma vida e de repente lá vai ela embora, aí depois você corre para outra, todos são casos graves, e você chega em casa e está sozinho. Realmente é uma situação difícil. Mas para você ter uma estrutura de suportar tudo isso, vai ter que tomar muitas decisões na sua vida quanto aos elementos que trazem saúde, porque inclusive se você não cuida dos elementos de alimentação, de exercício, do ar, da água, de tudo isso, que acontece? Sua mente não funciona bem, suas emoções não funcionam bem, porque somos um todo, né? Vamos dizer aqui, você decidiu jejuar. O jejum é muito bom para nós, não compramos a Deus com o nosso jejum. Mas ajuda-nos a estar mais sensível, ajuda-nos a ter controle da carne, porque estamos dizendo o quê? Não. Você resolveu que hoje vai fazer jejum, chega alguém e lhe apresenta ali um prato que você gosta tanto. Uau! A tentação, o desejo é atiçado? É. Mas se você fortalece a sua vontade, você diz não. Você decide não. Você diz à carne não. E quem não está habituado a jejuar no primeiro dia, uau, lá vai ficar tonto, vai se sentir mal. E aí a carne vai gritar, ai, vou morrer, não, eu quero comer, senão eu vou morrer. Aí é o desejo. Aí o que é que você vai fazer? Você vai aprender a dizer, sua carne vai morrer mesmo, né? Para isso que eu estou jejuando, morra. Você não vai me controlar. Quem manda aqui é o meu espírito humano recriado. Aleluia. Veja-se livre. Aleluia. Mas vamos falar da prisão da vontade. Fiquei muito tempo aqui, mas é necessário, não? Prisão da vontade. Satanás tentará estabelecer o maior número de bases que ele puder em nossa vida. Bases na mente, bases nas emoções, bases na vontade, bases no espírito, bases no corpo, em qualquer área da alma ou do corpo. Quantas bases ele puder estabelecer, ele o fará. Então leia o que está na tela. A vontade tem toda a possibilidade de se tornar prisioneira, como acontece com a mente ou qualquer outra área da nossa vida. E a grande prisão é esta, a prisão pelo engano. Engano. E por isso nós demoramos tanto trabalhando na nossa mente, porque a renovação da mente, a transformação vem pela renovação da mente, e tudo começa na mente. Então precisamos entender o engano.
A mentira ou engano é a estratégia mais comum usada pelo inimigo para tornar o Filho de Deus prisioneiro em alguma área da sua vida. E esse engano é muitas vezes instilado dentro dos nossos próprios conceitos da palavra de Deus. Quantas vezes veio o fanatismo religioso, enganando-nos, más interpretações da Bíblia, visão míope. Qual é o objetivo? Impedir a ação, impedir o uso da vontade, da análise, da reflexão, para que tomemos uma posição. Vamos dar aqui alguns exemplos de como você pode ser enganado com a própria Bíblia. O inimigo vem. Por exemplo, aqui está um versículo. Leiamos: eu estou crucificado com Cristo. Maravilha, palavras de Paulo, Gálatas 2:20. Qual é o conceito errado que vem? Eu estou morto, então devo praticar a morte. Não tenho mais vontade. Parece lindo, não? Puro engano. Qual é o conceito correto neste caso? Leia: morri com Cristo, mas ressuscitei com Ele para viver. Não ando em morte, mas ando na vida ressurrenta de Jesus. Coloque isso no seu coração. Deus a ninguém despersonaliza. Deus nos deu os poderes de pensar, sentir e querer para serem usados. E Satanás vem para torná-los passivos, porque na inércia ele nos controla. Qual é o princípio que temos nesse versículo? Vamos ler? O propósito de Deus para o crente não é a morte, e sim a vida. Houve uma morte para o pecado, mas hoje há uma completa novidade de vida. Eu morri com Cristo, não para deixar de viver, mas para viver de uma nova forma. Outro texto aqui. Paulo fala: quando estou fraco, então é que sou forte. Onde vem o engano ou o conceito errado? Desejo ser fraco para que eu possa ser forte. Que problema. Qual é o conceito correto aqui? O crente não escolhe a fraqueza. O crente fraco será fortalecido por Deus. No meio das lutas, ele encontrará em Deus a força. Princípio: Deus é suficiente em qualquer estado em que possamos nos encontrar. Na fragilidade, na força, Deus é o princípio. Ele é todo suficiente para nos fortalecer. Seja feita a tua vontade, na oração de Jesus. Qual é o conceito errado aqui? Deus escolhe por mim. Eu não tenho que escolher. Né? Aí você vai culpar a Deus de tudo que acontece na sua vida, né? Foi Deus quem permitiu. Deixa-me logo, já que subiu, eu sempre digo, subiu, saiu. Olha o fatalismo. Fatalismo é heresia. O que é o fatalismo? É você achar que as coisas são o que são, que nada podemos fazer para mudá-las. Deus determinou o ponto final. E tudo você vai culpar a Deus. Tinha que acontecer. Você sai disparado do seu carro, não respeita limite de velocidade, tem uma batida estúpida e fere-se. Mas é porque Deus permitiu. Ei, espera ainda. Isso é fatalismo. Não é Deus que vai ficar escolhendo para mim. Deus não é uma babazinha, Deus não é a avózinha. Não, e Deus nos fez, nós não somos robôs, nós somos seres semelhantes a Deus com capacidade de escolha, com capacidade de decisão, responsáveis pelos nossos atos. Eu não tenho que escolher. Vamos ver qual é o princípio correto? Eu tenho vontade, mas confronto a minha com a de Deus e decido escolher fazer a sua. Em outras palavras, faço a vontade de Deus no uso da minha própria vontade. Eu submeto conscientemente, eu vejo, esta é a vontade de Deus, eu estou querendo isto, mas conscientemente, livremente, eu decido escolher a vontade de Deus, submeter-me a ela. Muito bem. Então, aqui o princípio:
Deus nunca substitui sua vontade pela do homem. O que é que faz Deus? Apela à livre decisão dele. Querido, Satanás age de modo contrário a Deus. Deus apela. Quando você lê os evangelhos, percebe, se alguém quiser vir após mim, se alguém tem sede, venha. Satanás empurra. Quando você vê alguma coisa que há um impulso muito forte, você tem que fazer naquela hora depressa. Não é Deus, não. Satanás nos impele. Quantas vezes uma pessoa se atirou lá de cima e disse assim, uma força me impeliu. E alguns dizem, foi Deus. Não, foi Satanás. Ele é quem empurra. Ele é ladrão. Como diz Jesus, ele sobe por outra parte, ele solta a cerca. O pastor entra pela porta. Deus nos deu vontade livre e respeita a nossa própria vontade. Além do engano, temos aqui o outro grande inimigo e outra grande fortaleza, que é a passividade da vontade. Quando estudamos sobre a mente, falamos da passividade da mente. Vamos falar agora da passividade da vontade. Se alguém não usa a sua vontade, suas ações serão determinadas por outras fontes. Quem está decidindo? De onde vêm as suas decisões? A quem você está ouvindo? Cada vez que alguém vive ao sabor das circunstâncias, está em terreno escorregadio. Leia, por favor, essa declaração. Deus não pode usar o crente de vontade passiva, porque ela... Entenderam? Deus não usa uma pessoa de mente passiva. Por quê? Porque sua vontade não está funcionando. E Deus não vai lhe empurrar. Deus não vai lhe coagir. Deus vai propor. Deus vai pedir. Deus vai convidar. E eu tenho que decidir. Então, se a minha vontade é passiva, Deus não pode usar-me. Eu não ajo. Então, vamos ver alguns conceitos. Primeiro, leia. Deus apela a uma decisão livre da vontade. Segundo, Ele convida, o homem responde. Ele pede, o homem entrega. Ele dá, o homem recebe. Tudo implica no uso da vontade e no tomar de uma decisão consciente. Compreende? Tudo. Tem dois lados. O Deus que toma a iniciativa, mas eu respondo. O Deus que convida, mas eu aceito o seu convite. O Deus que me oferece. Na outra aula eu disse, Deus não mandará ninguém para o inferno. Você se manda. Somos nós. Por quê? Porque rejeitamos uma oferta. Deus nos oferece o perdão. Deus nos oferece a salvação. Mas eu tenho que aceitar ou rejeitar. Os maus espíritos tiram vantagem da passividade da vontade humana. Para quê? Para que a pessoa siga impulsos fora do seu controle. Aqui é que vai entrar a questão que a psicanálise chama inconsciente, Paulo chama de pecado, a versão TPT de intruso, o intruso do pecado. Então, os maus espíritos vão nos impelir a seguir esses impulsos. Não quer dizer que eles não virão. Virão sim, mas a sua vontade fortalecida, você aborta pensamentos, aborta essas inclinações da carne. Leia, por favor. Se o homem não usa a sua vontade, Deus também não usará. E ela ficará exposta à manipulação de demônios. Que tristeza, né? Que tristeza. Quando nós não assumimos a nossa responsabilidade. Na verdade, queridos, alguns princípios básicos de distinção. Primeiro, Deus não quer
nos despersonalizar. Segundo, ao estudarmos a Bíblia, vemos as características individuais de cada escritor, o que revela que Deus não manipula. Terceiro, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ainda assim, cada um deixou as marcas da sua personalidade. E você já está pensando, esses soldados aqui, o que é que significam? Leia. Deus quer hoje o exército de crentes, de vontade firme, determinada, que não se deixa andar ao sabor das ondas de pressões ou circunstâncias, mas sabe o que quer e persegue o alvo com uma determinação que não vacila. Quando Paulo já está no fim da vida, ele sabe que a sua vida será oferecida em holocausto. Ele diz: combati o bom combate. O que ele quer dizer como um soldado: eu entrei na luta até o fim. Sim, Deus quer que você seja parte deste exército que tem vontade firme, que tem uma vontade inflexível, que tem uma vontade determinada, que tem uma vontade que não se deixa levar por circunstâncias, que age, não importa o que apareça no caminho. Se um monte surgir diante de você, você vai usar a sua fé e ordenar que o monte saia do caminho. Você não vai sentar-se paralisado, você vai agir. Uma porta se fechou, você sabe que outra se abrirá, porque você é conduzido pela fé. Você anda no mundo do invisível, você não é conduzido pelas circunstâncias. As tempestades podem vir, mas eles não serão abalados, nem deprimidos em meio ao seu furor, porque tomaram uma decisão. Qual é a decisão? Leia o que está na letra branca. Seguirei o caminho de Deus Pai, a qualquer preço, nada me demoverá dele. Aleluia! Não importa. É por isso que temos que fortalecer, queridos, a nossa vontade nestas pequenas coisas. Depois vamos chegar lá adiante, falar de como ouvir a voz de Deus, como seguir a vontade de Deus. Mas o fortalecimento na tomada de decisões são nessas pequeninas coisas do dia a dia. O que eu como, o que eu bebo, o que eu me exercito, quanto eu durmo. Haverá grandes decisões a serem tomadas, falaremos delas lá adiante. Mas nós precisamos aqui fortalecer a nossa vontade, para não deixá-la ao sabor de circunstâncias, ao sabor de tempestades. Deus em Cristo veio nos trazer libertação. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Como saber se a minha vontade é passiva? Sintomas da passividade da vontade. Cada um agora numa autoanálise. Primeiro, inércia. Leia, inércia ou indolência na vontade. Aí um bicho preguiça, né? Essa inércia é caracterizada pela incapacidade de se dominar uma situação. A vida é movida por muita confusão, grandes obstáculos. O momento existe uma tomada de posição, mas a pessoa protela para amanhã, tem dificuldade de decidir. Inércia. Por exemplo, estamos aí na pandemia, né? Tanta coisa fechada, e você tem que cuidar da sua saúde mental, física, emocional, espiritual, volitiva, relacional, conjugal, familiar. Todas as áreas têm que estar saudável, né? E uma delas é o exercício. Não tem mais como fazer exercício. Parque está fechado.
não tem academia. Então eu vou me entregar ao sofá, na frente da televisão, passar o dia aí, comer pipoca, não sei o que mais. Eu nem sei o que o povo come. Vou me entregar à inércia. Que isso, queridos? Uma vontade inerte. Uma vontade firme. Você tomou decisão. Uau! Tudo bem, não tem nada. Olha aqui que Deus me deu um corpo. Deus me deu um corpo. Eu vou me mover. Por que eu vou ficar sentado? Não vou ficar sentado. Porque eu estou me matando. Eu sou responsável, eu sou mordomo. Olha aqui. Você não vai seguir um desejo, você tem que ter uma vontade consciente e aprender a exercer domínio sobre ela. Eu vou andar, eu não vou ficar sentado. Eu vou fazer alguma coisa. Se você teve que ficar preso na casa, não importa. Mas ok, você tem uma cadeira, muito bem, eu com a cadeira vou fazer exercício. Olha aqui, quanto é que eu peso? Eu não consigo levantar os pesos da academia, do peso do meu corpo, mas eu posso me exercitar aqui. Qual é o problema? Eu vou fazer alguma coisa. Então, é uma vontade firme. Você não se deixa vencer por uma situação. Você vai fazer algum movimento. Né? Eu confesso a vocês, eu viajo demais, fico tudo no hotel. Quando eu chego, procuro para ver se tem um parquezinho, pelo menos a porta ali, alguma academia, pago pela academia, às vezes, né? Mas qual é o problema? Eu vou correr dentro de um quarto de hotel. Eu vou subir as escadas que tiver, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não vou me entregar a uma circunstância. Correto? Então, é uma decisão. Aprenda a tomar decisões de não ceder ao instinto. Quando eu estava no seminário, entrei no seminário com 17 anos, eu trabalhava na biblioteca. E achei muito interessante, tinha um livro de um padre, A Vida Sexual dos Solteiros e Casados. O assunto era pureza sexual. E abstinência, castidade. E lá tinha um capítulo. Como controlar os impulsos sexuais? Aí o padre escreveu: pega um chocolate que você gosta muito, põe na sua frente, mas não coma. Eu achei, mas que coisa mais... Eu disse, mas o que tem a ver? Né? Naquela altura, eu cheguei aqui no seminário com 17 anos. Quando você se acostumar com aquele, ponha outra coisa que você gosta. Depois eu fui entender, realmente o padre tem razão. O que ele está ensinando? É o domínio da sua vontade sobre qualquer desejo da carne. Serve para tudo, para comida, para sexo, para bebida, para preguiça, para... enfim, qualquer área da sua vida. Quando você aprende a ter algo diante de si, que apela para os seus sentidos, mas você se treina para não ceder. E esse treinamento aqui em coisas tão corriqueiras, você não pode imaginar o que constrói dentro de você. Quando chega o momento de grandes decisões, quando chega o momento de grandes tentações, você encontra dentro de você a força construída por usar a palavra de Deus, por se fortalecer, a não ser governado pela carne, mas a ser governado pelo Espírito. Aprender a dizer: quem manda aqui é meu espírito humano recriado. Eu não sou este corpo, eu não sou a minha carne, não vou ser governado pelo que sinto, pelo que vejo, pelo que ouço, pelo que apalpo, pelo que outros dizem. Eu serei governado pelo meu espírito humano recriado, habitado pelo Espírito de Deus, guiado pela palavra. Então, você é uma pessoa firme. Nada o demove. Quando você toma uma decisão, ela está tomada. Amém? Amém. Maravilha.
Você se atém a ela. Segundo sintoma de passividade. Leia. Inconstância. Tarefas inacabadas. Começa um curso, não termina. Começa a ler um livro, não termina. Começa a fazer uma coisa, não termina. Tudo que começa, deixa pela metade. Que é isso? Uma vontade inconstante. Vou fazer isso. Primeiro, por que você começou? Por impulso. Não por uma decisão consciente, analisada, pesada, medida. Aí fica logo no caminho. Porque surge outra coisa e como você é movido pelas circunstâncias. O mundo está cheio de pontes inacabadas. E a nossa vida, quantas coisas, olhe para trás. O que ficou inacabado. O que é inconstância? A ausência de continuidade. Você toma a decisão, eu este ano vou fazer exercício. Começa, matricula-se. Vai metade do mês. Parou por aí. Vou ler a Bíblia toda este ano. Ok, li Gênesis. Já paro. Já vou parar em Êxodo. Já li Mateus, já vou parar. Nunca termina. Você começa um projeto, interrompe no meio. Se é que não fica logo no início. Então, né? Não sabe o que quer. E não termina o que começa. Terceiro sintoma de passividade, leia, a incapacidade de concentração. Não exerce domínio sobre os pensamentos. Oh, queridos, falei muito de meditação nas aulas de saúde, a atenção plena. Como temos que desenvolver a atenção plena, nós nunca vamos desenvolver uma vida espiritual sem aprender a ter uma atenção plena. A incapacidade de concentração indica também passividade da minha vontade, porque eu não determino. Nossa atenção, ela é passiva. Okay? Ela é naturalmente passiva. Por exemplo, aqui eu tenho aqui 3 assistentes e 2 trabalhando atrás das máquinas. Mas suponhamos, eles estão atentos aqui ao que eu estou falando. Mas suponhamos que vem um vento e pá, bate a janela. Para onde vai automaticamente o olhar? Porque a mente é passiva. Se alguém entrar correndo aqui por essa porta, para onde vai olhar? Vocês todos se desligaram do que estão ouvindo. Assim onde você está agora. Alguém entrou. Sua atenção se desviou, você perdeu aquela frase. Ou alguém comentou algo com você, é uma atenção passiva. Então, queridos, para que a minha atenção se concentre, para que a minha mente se concentre, a minha vontade tem que determinar a minha mente. Eu vou me concentrar. Eu determinei que a minha vontade agora tem que ser ativa. A minha atenção tem que ser ativa. Vou me concentrar. Não admito que nada me perturbe. Bateu a porta, não olho para lá. Por que eu não olhei? Porque a minha vontade foi mais forte do que a minha atenção passiva. É um treinamento. É um treinamento. Podemos nos treinar. Claro. Eu me lembro uma vez em África, um dos meus alunos foi pregar. Ele escreveu o sermão todo. Subiu ali, ele leu, uma voz monótona. Eu vi que todo mundo se mexia desatento, mas eu decidi, não movo um pé. Eu vou ficar aqui atenta, ouvindo,
concentrada. Claro, eu tive que dar ordens. A minha vontade teve que se impor à minha atenção, porque estava tão enfadonho, né? Aquela voz, nunca levantou o olhar uma vez. Mas para que eu pudesse ouvir tudo aquilo, eu tinha que dizer, olha, você vai se concentrar aqui. Então, incapacidade de concentração. Começa a ler um capítulo da Bíblia. Lê 2 versículos, o que é que eu li? Chega ao fim, tem que voltar ao começo, porque já não lembra nada do que fez. É porque não exerce domínio. Isso revela uma vontade passiva. Quando não há uma determinação firme de se concentrar. Muito bem, quarta. Essa aqui é fácil de descobrir, né? Inércia física. As ações são mecânicas. Porque a passividade da vontade pode se revelar até no corpo. A pessoa é dominada por uma inapetência física, agindo mecanicamente em resposta a estímulos externos e não decisão da vontade. Você vê a pessoa? Se você olha para a postura da pessoa, a pessoa já chega lá. Chega lá, se senta, o que é que faz? Vou mostrar. Nossa, postura física. Aqui, ó, está aqui a carteira. Vamos estudar, né? O que é que você veio fazer aqui? Estuda. Então tem que o quê? Se concentrar. E você chega. Bonito, hein? Onde é que é da sua mente? Inércia. Inércia. Ao ponto, se você chega, você presta atenção, né? Está atento. Tem a sua postura. Você chega no lugar. Você entra. Bom dia! Você está, né? Ombro sorrindo, como eu disse para os alunos. Ponha seu ombro a sorrir. Põe os seus ombros a sorrir. Levanta a cabeça. Que vida! Alguém ativo, ali, atento, consciente do que está à volta. Quem? Então, o nosso próprio corpo vai revelar. Às vezes as pessoas não sabem discernir, né? Engraçado, né? Até porque o mundo lá do outro lado tem uma linguagem diferente da nossa. Onde eu tomei um susto. Eu estava lá no estúdio da sobrinha, né? Para manipulação facial. E ela tinha outros alunos ali. E estava... Quando eu me levanto, uma senhora, senão uma médica, olhou e disse assim, uau! Que energia sua! Eu tento meu filho dizer. Eu disse para minha sobrinha, mas o que ela está vendo em mim aqui? Que energia! Eu disse, o que eu fiz? Tia, sua postura. Porque quando cheguei, as pessoas já veem tudo, né? Então, a senhora toda aí, né? Vida, transmitindo vida, né? Alerta. Então, queridos, uma mente livre, uma vontade livre, uma emoção livre, deixa você até na postura física, demonstrando que você está no controle das coisas. Que você não vai ser levado por toda e qualquer circunstância. Ok? Mas o próximo é incapacidade de tomar decisões ou iniciativa. As pessoas querem que se tome decisões por elas. Ô fulano, o que é que eu faço? Não toma decisão, não toma iniciativa. Você já viu aquele tipo de comprador que entra numa loja para comprar uma roupa? E o funcionário enche o balcão de tudo e ele sai sem comprar nada. Porque não consegue se definir. Não consegue tomar uma decisão. Então, é a incapacidade de tomar decisão. Então, espero, fulano, essa roupa, o que é que eu compro, o que é que eu calço, o que é que eu como, o que é que eu faço, onde é que eu vou? Incapacidade. Mas, queridos, leia o que está na tela.
Deus estabeleceu o princípio pelo qual o homem é livre para escolher e responsável pelas consequências de suas próprias escolhas, tanto boas quanto más. Mas vamos sair da prisão e vamos para a libertação? Amém? Já chega! Já chega alguém. Eu não vou perguntar a ninguém, né, se você identificou alguma área, mas não importa o que você tenha identificado, você vai dizer, eu vou ficar no controle. Diga, eu estou no controle. Lembrando-se que quando você diz eu, não são os desejos da carne, é o seu espírito humano recriado. Mas a libertação da vontade, leia a declaração e coloque-a dentro do seu espírito. Não existe prisão que não possa ser quebrada quando nos expomos às verdades da palavra de Deus. Então, querido, se você pode discernir alguma área prisioneira na sua vontade, não se desespere. A obra do Calvário em Cristo por você, é gloriosa, é poderosa e permanece operante em seu poder para quebrar estes grilhões, se tão somente você se abrir a seguir os princípios libertadores da palavra de Deus, que vamos considerar agora. Obra de Cristo no Calvário, leia e coloque na primeira pessoa. A obra de Cristo no Calvário por mim permanece operante e tem poder para quebrar os mais resistentes grilhões. Amém? Repita, a obra de Cristo no Calvário por mim permanece operante e tem poder para quebrar os mais resistentes grilhões. Olhemos, portanto, para os princípios libertadores da palavra. Primeiro princípio, leia, exposição do engano pelo recebimento da verdade. O engano é detectado pelo confronto com a verdade. Então, quando você é exposto à verdade, o engano vem à tona e você pode então lidar com ele. Só o conhecimento da verdade pode levar à libertação da passividade da vontade. A verdade da palavra de Deus. E aí está o texto de João 8,32, tão conhecido, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Querido, querida, disponha-se a conhecer a verdade acerca de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Admita que o crente também é suscetível ao engano. Todos o somos. Se alguém se esconde atrás da capa da invulnerabilidade, sou invulnerável. Não, todos somos vulneráveis. Você jamais terá progresso na vida. Se não nos analisarmos, se não aprendermos a fazer uma autoanálise, a termos coragem de nos enfrentar e localizar onde estão as nossas deficiências, nunca vamos crescer. Por isso, Jesus diz, conhecereis a verdade é acerca de mim, a verdade é acerca da palavra de Deus. Leia, por favor, a declaração. Somos suscetíveis ao engano e precisamos adotar uma posição de humildade e coragem de enfrentar os problemas de frente, dispostos a saber as verdades sobre nós mesmos, a fim de que algo seja feito para o devido conserto. Uma das maneiras de nos conhecermos, ou a verdade acerca de nós mesmos, é analisar as observações e críticas daqueles que são mais chegados. Às vezes não gostamos de que façam observações ao nosso respeito ou críticas. Mas as pessoas mais allegadas conhecem-nos. Precisamos observar, em vez de ficar na defensiva. Gente sarada não se ofende com crítica ou com observações. Pelo contrário,
É preciso a gente, às vezes, porque, veja, às vezes vamos ouvir uma crítica que pode ser injusta, mas pode ser que, mesmo que seja exagerada, tenha algum pontinho, ou eu dei a entender alguma coisa diferente, ou eu fiz alguma coisa que a leitura é diferente da minha, mas o que é que eu fiz que deu ao outro esta leitura? O que vai importar, ao fim e ao cabo, é a leitura do outro, não a minha. Se eu quiser andar bem e resolver os problemas. Então, vamos aprender a analisar as críticas. Segundo, a quebra da passividade pela ativação da vontade. Ok, muito bem. Já conheço a verdade, agora eu vou tomar decisão. Então, se eu ativo a minha vontade, evidentemente eu estou quebrando a cadeia da passividade. Quanto mais eu uso a minha vontade para tomar decisões, iniciativas, mais vou sendo liberto. A vontade é ativada respondendo-se à vontade de Deus, que está expressa em sua palavra. E aqui está, queridos, cada vez que você toma conhecimento de algo que agrada a Deus, decide fazê-lo. Isso está ativando a sua vontade. É preciso aprender a mudar diante do conhecimento. Isso é a vontade. Porque somos tão resistentes à mudança, por uma vontade enfraquecida. Então você toma conhecimento do que a palavra de Deus diz a seu respeito. É preciso imediatamente responder, ok? Um modo prático é fazer isso. Você vai lendo a Bíblia, marca as ordens. Ordens. Aliás, eu oriento para o devocional, sua vida devocional, a leitura da Bíblia, ter o seu caderninho, ou quem usa só o computador, tem lá o seu arquivo, onde você coloca o texto sobre o qual vai meditar aquele dia. Então, um mandamento. Registre um mandamento que se encontra no texto. Um princípio. Confronte aquilo com você. Obedeça. Eu estou obedecendo esse mandamento? Então, tome a decisão de obedecer. Isso fortalece a nossa vontade. A capacidade de obedecer. A capacidade de mudar. É uma tomada de decisão. Eu dizia na turma aqui, de saúde e bem-estar, que nós estamos sempre aprendendo. Eu aprendo sempre. Eu estudo sobre alimentação décadas. Mas sempre você descobre uma coisa nova. Uau, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. E, graças a Deus, né? Se eu descubro hoje que uma coisa não está bem, na hora eu decido. Na horinha, não, ok. Simplesmente chego e digo, não faz parte mais da minha vida. Por quê? É uma vontade fortalecida, você não tem dificuldade, toma conhecimento, age de acordo com o conhecimento que você acaba de adquirir. Seja na Bíblia, seja na sua saúde, seja em qualquer área. O que eu estou fazendo que está me prejudicando? Por onde eu devo andar? Entendeu? Então, vamos ativar a nossa vontade. Agora, note bem, a vontade é energizada? Pela fé. Pela fé. Precisamos da fé. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é sempre ativa. A fé é pela obediência, ação e resposta, que a fé se manifesta. O justo viverá pela fé. Olhe para os heróis da fé. Hebreus capítulo 11 enumera os heróis da fé. Veja o que é que foi destacado na vida de cada um deles.
uma vontade firme. Uma vontade firme. A fé energizou-os. A fé os levou a serem decididos. A fé os ajudou a andar de acordo com a vontade de Deus, a não se dobrarem, a não olharem para as circunstâncias. Uma vontade determinada, direcionada por Deus. Quanto mais alguém é capaz de crer, mais firme ficará em sua vontade para escolher em harmonia com a vontade de Deus, porque sabe que os planos de Deus são os melhores e são perfeitos. Mas também a vontade energizada pela verdade, é energizada primeiro pela fé, mas também pela verdade. Quanto mais você se expõe à verdade, tanto mais é fortalecido em sua vontade. Pelo conhecimento. Pois a sabedoria vem pela verdade. Amém? Muito bem. Então, vamos a alguns princípios. Leia. O homem de vontade livre analisa a veracidade dos fatos para poder tomar uma postura diante deles. Então, você está livre. A primeira coisa que você vai fazer, analisar. Diga, analisar. Diga, tenha uma mente analítica. Você tem a mente de Cristo, então tem que aprender a refletir, a analisar. Não é Maria, vai com as outras, né? Não segue ao sabor do vento. Segundo, ele busca a verdade a fim de que a decisão seja de acordo com ela. Uau, eu tenho que analisar a situação, eu preciso tomar uma decisão. Deixe-me analisar o que é verdade, o que não é. Esse ponto de vista, será que não é exagero? Não quer dizer que eu vou concordar com tudo aqui, estou me expondo. Esse disse isso não é bom, o outro diz é bom. Uau, deixe-me analisar. Agora vou trazer a verdade da palavra de Deus e vou ver o que é que a palavra, se a palavra tem alguma coisa para me informar a respeito. Terceiro, conhecendo-a, ele se posiciona ao lado de quê? Da verdade. Quarto, é assim que a verdade fortalece a vontade, para que ela faça escolhas coerentes, sábias. Mas além da fé, além da verdade, temos o poder do Espírito Santo em nosso espírito. Ele é a força que pode quebrar, expulsar as prisões da vontade. Diga, o Espírito Santo está em mim. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus. E se não nasceu de novo, o que você está fazendo? Não seja tolo. É uma loucura você rejeitar o amor e a redenção. Corra logo para os braços de Jesus. A coisa mais inteligente desse mundo é render-se a Deus. É render-se a Jesus Cristo. É abraçar o seu senhorio. Glória a Deus. Eu sempre digo, alguém para rejeitar o amor de Deus só mesmo desconhecendo. Porque esse é o melhor para a nossa vida. Mas temos aqui o poder do Espírito. Reside em nós. É claro que nada é automático. Diga, nada é automático. Por favor, coloque isso no seu coração, porque tem gente aí que não quer pensar, não quer refletir, não quer ser responsável pelas decisões e acha que Deus vai decidir tudo, Deus vai fazer tudo. E não é assim que as coisas funcionam. O Espírito é residente, mas ele não vai fazer nada, ele veio cooperar. A Bíblia o chama de ajudador. O Espírito nos ajuda. E o que é ajudar? Vem cá, Ítalo, por favor. Ajude-me a levantar essa cadeira. Ajude. Eu disse ajuda. O que significa no original? Segura na outra ponta. Mas você está esperando que o Espírito Santo venha e levante a cadeira sozinho. E ele não vai levantar. Eu ponho a mão e ele me ajuda. Obrigada.
Então o Espírito está em mim, mas eu preciso me mover, eu preciso responder. O Espírito é o restaurador da minha alma, mas sou eu que alimento a minha mente. Eu deposito o material da reforma. Aqui a gente tem o de reforma, tem um mundo de material espalhado por aí. Mas lá vem o pedreiro, lá vem o engenheiro, lá vem o mestre de obras. Pois bem, sou eu que armazeno o material de reforma na minha mente. E o Espírito Santo toma esse material para trabalhar em mim a transformação, a renovação. Então, é uma colaboração, ok? O poder deste Espírito maravilhoso. Leia, por favor, a declaração. Saiba que você está destinado a ser completamente livre para usar todas as potencialidades que Deus lhe colocou e com a maior força do universo para despedaçar todas as ataduras da alma. Diga, eu assimilo que eu estou destinado a ser completamente livre para usar todas as potencialidades, leia agora o resto, que Deus me outorgou, e conto com a maior força do universo para despedaçar todas as ataduras da minha alma. Pode dizer um amém? Terceiro lugar, o exercício da vontade pela tomada de decisões. Tomada de decisões. A pessoa passiva não age por vontade própria. A libertação desse cativeiro passa por uma deliberação da vontade. Como disse há pouco, comece com as pequenas coisas. Tome decisões em relação às pequenas coisas. Ok, agora, desculpe eu falar tanto de corpo, de alimento, né, que eu estou saindo da matéria. E os alunos estão todos aqui, né? Eu vou, ao me levantar, tomar água. Já vi aqui, estou vendo mudanças das aulas, viu? Já viu aqui um aluno aqui com um garrafão d'água. Eu disse, quanto tem aí? 1,5 litro? Não, 1,5 litro. Você toma essa garrafa toda? 2. Eu disse, uau, 3 litros. Sim, desde quando? Da aula. Glória a Deus. Mudança. Você já vê, é mudança que você toma. É decisão que você toma de pequenas mudanças. Ok, vou cortar o açúcar. Vou cortar a Coca-Cola. São pequenas decisões, não é? São pequenas decisões. Vou começar a caminhar 10 minutos. Daqui a pouco 15. Você vai fortalecendo sua vontade pelas decisões. Firme-se. Firme-se em suas decisões. É o segundo, tá? Firme-se em suas decisões. Rompa com a inconstância. O que você decidir, permaneça. Não mude. Você já decidiu? Fica decidido. Não mude. Não mude de ideia. Seja firme. Terceiro, o exercício da vontade pela tomada de decisões. Corra o risco de tomar decisões erradas, porque é aqui onde muita gente falha. Eu tenho medo de errar. Ei, é melhor errar. É melhor errar do que deixar de decidir. Quem tem medo de errar é sempre o espectador, nunca entra em campo, nunca faz nada. Não seja movido pelos ventos que sopram de um lado para outro. Muitos preferem ser guiados por circunstâncias. Contudo, fazer uma escolha nos ajuda a quebrar esses grilhões. Corra o risco de tomar decisões erradas. O risco de se cometer erros não deve ser obstáculo à tomada de decisões na vida. E nunca permita que o inimigo use um erro seu para destruir sua vida. Podemos, na próxima oportunidade, não cometer. E se cometer, não vai ser o fim do mundo. Vamos errar? Vamos.
Quem não erra? Mas é melhor errar tomando decisões do que não errar deixando a sua vontade passiva. E quando nós erramos, Deus vem em nosso socorro. Aceite a responsabilidade, então, de tomar decisões. Porque, às vezes, é exatamente isso aqui. Você não quer ser responsável. Claro, eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. Mas aceite esta responsabilidade. O homem é responsável pelo que escolhe. Se escolhe mal, não deve colocar a culpa no outro. Mas admitir o erro, errei. Sim, todos vamos errar, queridos. Não permita que a condenação o paralise. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso, porventura, foi uma tomada de decisão realmente pecaminosa. Também a solução, se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pare de ser guiado por circunstâncias. Seja guiado por decisões conscientes. Leia agora a conclusão desse item, o exercício da vontade pela tomada de decisões. Concluindo esse terceiro item, não seja movido pelos ventos que sopram de um lado ao outro. Deus nos aponta o caminho a seguir. No entanto, compete a nós o tomar as decisões. Vamos personalizar isso. Diga, não serei movido pelos ventos que sopram de um lado ou de outro. Deus me aponta o caminho a seguir. No entanto, compete a mim o tomar as decisões. Deus indica, eu decido. Em quarto lugar, estamos vendo como ser livres em nossa vontade. Leia, a vontade tem uma batalha a ser travada. Já falamos lá no início sobre esta guerra entre o espírito e a carne. Tiago nos dá a receita. Resiste ao diabo. Resiste ao diabo. O resto do versículo dizia, ele fugirá de vós. Nunca enfrente o diabo pelas costas. Não dê as costas ao inimigo, enfrente. Em frente, de frente. Né? Volte à sua frente. Oponha-se. Oponha-se. Olha aqui, tudo em nós tem que ser ativado. É a decisão, eu vou me opor. Eu vou abrir a boca, eu vou resistir, eu vou repreender. O inimigo vem no caminho, você levanta, não vou. A carne apela, eu digo não. Eu vou me fortalecendo em minha vontade. Eu vou me opor ao inimigo, porque eu começo a discernir suas maquinações. Resistam com firme determinação. Foi um aleluiazinho, né? Tudo bem. Começa aí, vai se levantando. Glória a Deus. Não se entregue a nada. Leia lá. Vamos personalizar? Não me entrego a nada, nem ao medo, nem à mágoa, tristeza, insegurança, depressão ou toda forma de pecado, vício, domínio. Começa a se sentir abatido. Ei! Dá um grito, eu não vou me entregar à tristeza, eu não vou me entregar à depressão, eu não vou, sim queridos, à nossa porta sopram ventos, batem tempestades, mas compete a nós usar a nossa vontade para impedir que aquilo nos domine, nos paralise, roube a nossa esperança, leve embora a nossa fé. Já sabemos a guerra, temos um inimigo, vive conosco, a carne. Aí lá vem o diabo do lado de fora, que usa o inimigo que temos conosco. Né? Enquanto você não se levantar em seu homem interior, dominado pelo espírito de resistência e perseverança, a passividade vai continuar instalada. E assim o inimigo terá uma fortaleza dentro de você. Recupere todo o terreno perdido. Diga, recupero.
recupero todo o terreno perdido. Há uma guerra. Paulo deixa isso muito claro na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue, em outras palavras. Nossa luta, queridos, não é contra pessoas humanas. Nossa luta é contra forças espirituais que operam nas regiões celestiais. Por isso é que ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais ficar firmes. Firmes contra todas as investidas do maligno. E depois de ter feito tudo, permanecer firmes. No dia de quê? No dia que eu não sei quando vai ser, mas se eu estou me fortalecendo, quando chegar o dia mau, eu estou revestido desta força interior, deste poder de decisão, de buscar alinhar a minha vontade à vontade de Deus, e eu vencerei as maquinações do inimigo. Amém? Trabalhe ativamente com Deus, para o uso de cada parte da sua personalidade. Deus nos deu para que fossem usadas todos esses poderes da nossa alma, de pensar, de sentir, de decidir. Então, Ele está conosco. Não vamos lutar sozinhos. O Espírito Santo vive em nós para nos fortalecer. Personalize a declaração da tela. Desenvolvo pensamentos sadios, emoções santas e decisões certas. Deus está trabalhando em mim pela operação do Espírito Santo e sua maravilhosa palavra. Aleluia, aleluia. Somente uma observação: no estágio inicial de combate, os sintomas parecerão tornar-se piores. É como se quanto mais se luta, menos se tem. Mas apesar dessa sensação, na realidade estamos melhorando. Estes sintomas apenas demonstram que há uma resistência, que a sua resistência produziu uma reação. Imagine que o inimigo teve domínio por muito tempo numa área. Você começa a resistir, você vai sentir a pressão. Não é que as coisas estejam piorando, é que a guerra se intensificou e você vai permanecer firme até a vitória cabal. Use o potencial que Deus lhe deu. Deixe sua personalidade desabrochar como a flor sob a luz do seu olhar. E a semelhança do Senhor Jesus começará a se manifestar em sua vida. Declare isto, personalizando. Uso o potencial que Deus me deu e deixo minha personalidade desabrochar como a flor sob a luz do seu olhar, e a semelhança do Senhor Jesus começará a se manifestar em minha vida. Aleluia! Que bênção! Em quinto lugar, a vontade do controle do espírito, mente e corpo garante a liberdade. Você já aprendeu que a sua própria carne vai apelar à sua vontade. Tudo, queridos. A vontade vai ter que dizer sim. Sim à mente, sim ao que eu penso, sim ao que eu sinto, sim ao que eu faço. É a vontade. Por isso que é importante que ela seja fortalecida. Então, assuma o controle do seu espírito. O espírito, vamos dizer isso, vamos repetir com a mesma imagem, mas para que você entenda que o todo da nossa alma precisa de uma vontade livre. Vamos? O espírito precisa do controle da vontade. Há uma expressão de Salomão em Provérbios 25, 28, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode controlar o seu espírito. É como a cidade derrubada, não tem muros. Então, a minha vontade deve estar no controle do meu próprio espírito. Segundo,
A mente precisa estar sujeita à vontade. Sim, porque já vimos que como o homem pensa, então eu tenho que determinar o que vai alimentar os meus pensamentos. Se eu vou ser formado pelo mundo do meu pensar, eu decido o que vai alimentar a minha mente. Se eu sou fruto deste alimento enviado para a minha mente, eu vou escolher o meu alimento. É a mesma coisa com o corpo. Se nós somos o produto do que comemos, a minha vontade tem que entrar em operação para determinar quais são os alimentos que eu permitirei que entrarão no meu organismo. E, embora não tivéssemos escrito aqui, é a mesma coisa, né? A carne, o corpo, né? Está sujeito, tudo em nós está sujeito à vontade. Em 2 aos Coríntios 10, 5, falando aí de mente, leiamos: derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quem decide? A vontade. Vem um pensamento, não está em linha com a palavra de Deus, eu aborto. Sujeitar a Cristo é isso, é abortar e trazer o pensamento que procede dele. Agora, em relação ao corpo. O corpo deve ser o quê? Instrumento. O que falei, não vou ilustrar aqui, porque comecei fazendo lá, ao falar do que Paulo diz, o que eu quero fazer não faço. Mas o nosso corpo, temos que dizer ao nosso corpo: você é apenas um servo. Vocês servos, mesmo meu corpo, não podem me controlar. Meus desejos, meus instintos não podem me controlar. São servos. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6. Que antes nós usávamos os nossos membros do nosso corpo como instrumentos do pecado. Mas agora que nascemos de novo, devemos usar como instrumentos da justiça. Então ele não pode me controlar. Olha o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 9, 27. Leiamos: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está fazendo? Lançando mão da vontade para controlar os impulsos da carne, para pôr o corpo no prumo, para que não seja levado ao pecado, mas possa andar em santidade. Muito bem, em sexto lugar, leia: uma vontade ativa é necessária para manter libertação em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Então, queridos, a chave está na sua mão. Use-a. A chave está na sua mão. Use-a. É você quem decide. Não jogue a responsabilidade sobre ninguém, nem a culpa sobre ninguém. É por esta razão que a estratégia do inimigo contra a vontade é a passividade. A pessoa se torna complacente, indefesa. Mas Deus quer nos libertar. A ordem: possuir a terra. Leia: onde há conquista, há luta. Permaneceremos firmes na batalha, sabendo que os poderes do céu estão do nosso lado. E a vitória é uma realidade. Possuir a terra da mente, possuir a terra da vontade. Diga: eu vou possuir. E nós vamos vencer. Como vamos vencer? Aqui está uma receita. Apocalipse 12, 11. Vencemos pelo sangue do Cordeiro e a palavra do nosso testemunho. Nós vamos usar em todas as áreas da nossa vida esta arma, o sangue do Cordeiro.
Eu protejo a minha vontade, blindo a minha vontade com o sangue do Cordeiro. Nosso próximo item, como tomar uma decisão. Como tomar uma decisão? Nosso tempo vai se esgotando, mas colocamos aqui só a título de informação, porque depois vamos entrar na área que nos compete dentro da palavra. Em geral, o processo de tomada de decisão de gerentes, de empresários, é muito conhecido. 7 etapas do processo de tomada de decisão, que é usada para empresas, Só vou citar para que você pelo menos tome conhecimento de que existe uma direção que faz parte de cursos nas faculdades, toda a área de administração, de liderança, de organizações. E claro que, embora sejam voltados para uma empresa, para um trabalho, para uma função, é interessante você simplesmente tomar conhecimento, porque vamos ver depois. Então, primeira coisa, identifique a decisão. Quais as alternativas? Na nossa próxima aula, vamos falar das grandes decisões. Como ouvir a Deus? Como discernir a vontade de Deus? Porque não temos uma resposta pronta aqui. Com quem você deve se casar? Onde você vai morar? Qual é o curso que você vai fazer? Etc. Identifique. Veja as alternativas. Segundo, reúna as informações relevantes. Mas, veja que também na vida pessoal, muitas vezes isso é muito importante. Terceiro, identifique as alternativas. Quais as alternativas que estão diante de mim? Quantos caminhos tenho? Quarto, pese a evidência. Quais as evidências a favor destas oportunidades, destas portas que estão diante de mim? Escolha entre as alternativas, avaliando as evidências de cada uma delas. Eu preciso escolher qual a melhor. Aqui está a parte do processo de tomada de decisão em que você sabe, já sei. Isso é importante. Eu tomo a decisão, este é o caminho que eu vou seguir. Você identificou, esclareceu qual decisão precisa ser tomada. Você reuniu todas as informações relevantes e você desenvolveu e considerou os possíveis caminhos a serem seguidos. E então você está perfeitamente preparado para fazer uma escolha. Então veja que é todo um processo para que você escolha bem. Em sexto lugar, tome uma atitude. Claro. Agora é preciso agir. Não é só dizer, eu escolho seguir esse caminho e ficar olhando para ele. É preciso agir. E depois de se pôr a caminho, é preciso rever a sua decisão. Depois de um tempo predeterminado, que você definiu qual é a etapa do processo, você faz uma análise cuidadosa e vai se perguntar, pergunta honesta, resolvi o problema, deu certo, e aí onde eu digo, se você não for a melhor decisão, qual é o problema? Volte. Foi o melhor método? Eu sempre digo, princípios não mudam, mas estratégias são revistas a cada instante. Muito bem, nós vamos fazer uma oração, apenas anunciando que vamos entrar na próxima aula nas 7 chaves para ouvir a voz de Deus. Vamos entrar aqui porque o que importa mais na nossa vida é aprender a discernir
aquele que na realidade pode nos dar um conselho. Convidamos os que estão aqui a se colocarem de pé. E também os onde você estiver, que se coloque de pé também. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você, mas depois você vai fazer uma oração conosco. Volte todo o seu ser nesta hora para Deus. Precisamos da sua graça. Mas a graça está disponível. Pai, colocamos diante de Ti cada pessoa que acaba de se expor a estes conceitos, rogando que o Teu Espírito traga a mente, a consciência das áreas que precisam de libertação. Venha ativar a vontade de cada um. Eu aplico o sangue do Cordeiro na área da vontade de cada pessoa. Que o poder do Teu Espírito venha neste preciso momento, quebrando cadeias, removendo a indolência, a inércia, o engano, a passividade, ativando a fé, ressaltando a verdade, ativando o poder do Teu Espírito no homem interior. Seja cada um fortalecido mediante o poder explosivo do Teu Espírito para uma tomada de posição, para uma tomada de iniciativa. Vem agora. Vem Tu agora pelo Teu poder, confiamos na Tua intervenção e rogamos que o Teu doce Espírito penetre os recônditos mais profundos do ser e mesmo aqueles desejos inconscientes, aquelas prisões do intruso pecado, das quais não há consciência, vem o Teu Espírito lançar luz nos porões mais escondidos, mais escuros da alma. Penetra, meu Deus, aqueles lugares onde a vontade se tornou prisioneira e entra ali e quebra agora essa cadeia que entrou através de um trauma, através de uma experiência, através de conceitos errados, e vem trazer esta libertação e eleva o ser de cada um à Tua presença no novo nível. Seja cada um agora revestido desta presença do Teu Espírito para discernir, para apreender, para determinar seguir o Teu caminho a qualquer preço. Vem trazer a perseverança necessária para uma vitória cabal. Toma cada um. São vidas pelas quais Cristo pagou um preço de plena redenção. E agora, na tela, você vai repetir a oração aplicando a verdade da palavra à sua vida. Faça isso com convicção, uma atitude de rendição e de apropriação da palavra. Juntos. Graças Te dou, ó Pai, por me haveres criado, conforme Tua imagem e semelhança. Agradeço-Te a faculdade de decidir e escolher. Reconheço que me deste uma vontade livre para agir de acordo com os Teus propósitos. Sou livre para praticar o bem, seguir a verdade. Lançando mão da minha liberdade de escolha, decido seguir o Teu caminho e fazer a Tua vontade. Teus propósitos são elevados, santos,
puros, perfeitos e eternos, e a eles inclino o meu coração. Renuncio meus próprios caminhos e planos, submetendo-os aos teus, porque reconheço-te como meu Senhor supremo e entreguei-te todo o meu ser, mediante uma decisão da minha vontade. Digo-te agora, como Jesus no passado, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Não se faça a minha vontade, mas a tua. O passado e o futuro para ti são o eterno presente, e não importa o que o futuro me reserva, sei que será glorioso, porquanto Ele está em ti. Recuso-me a seguir o erro e a decidir-me pela carne, pelo mundo ou por Satanás. Tua verdade, Pai, iluminará meu coração. A direção do Teu Espírito, saberei discernir o Teu plano e alegremente o seguirei, numa atitude de obediência e rendição incondicional da minha vontade a Ti. Rejeito toda e qualquer prisão na minha vontade. Minha obediência a Ti será a expressão da incansável busca do conhecimento do Teu plano, para que a Ele me possa submeter inteligentemente, consciente das consequências da minha decisão. Meu Pai, reconheço que ainda estou a caminho da maturidade e corro o risco de não discernir claramente a Tua vontade em alguma área da minha vida. Quero, porém, dizer-te que tens liberdade de interferir na minha vida e mostrar-me o erro. Livra-me do engano e de desviar-me dos Teus caminhos. O que mais quero fazer na vida é andar de acordo com a Tua santa vontade. De toda a minha vontade busco a Ti, Senhor, e Te encontro, e Tu me dás descanso ao redor. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade, e nela tenho sido santificado pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre, pelo que clamo do mais profundo do meu ser: seja feita a Tua vontade em minha vida de um modo tão perfeito, assim na terra como é feita no céu, e viverei para a Tua glória. Amém, amém e amém. E siga a sua semana nesta vitória, sendo fortalecido a cada dia em sua vontade, para fazer tudo quanto agrada ao Pai.